Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Português pra Fora. Meu nome é Olavo. E o meu é Letícia. E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre uma sugestão de uma seguidora do nosso podcast nas redes sociais e também, obviamente, uma ouvinte do podcast. O nome dela é Hilária Palomba. Obrigado, Hilária, pela sugestão. E a gente vai produzir para vocês aqui hoje um episódio falando sobre os sons e as pronúncias de duas letrinhas que são bem características dos brasileiros, de forma que em qualquer parte do mundo um estrangeiro geralmente identifica que é brasileiro pela forma como nós pronunciamos essas letras. Quais são as letras, Letícia? São as letras T e D. T de tatu e D de dado. Lembrando, né, se você aí que tá assistindo a gente ou ouvindo tiver alguma dica, pode passar pra gente, que a gente adora, porque a gente sabe que é uma necessidade de vocês, né? Uma coisa que vocês realmente gostariam de aprender e vai ser um prazer pra gente estar ajudando vocês. Exatamente, podem fazer como a Hilária, escrevam pra gente, deixem nos comentários, no nosso Instagram, @portuguesprafora, a sua sugestão, a sua dúvida também, o que você gostaria de ver ou escutar aqui no podcast. Afinal, a gente quer produzir conteúdos que vocês querem aprender, o que vocês precisam aprender sobre português, ok? Lembrando também que se você ainda não nos segue, siga as nossas redes sociais, aqui no YouTube também. Deixa aquele like para ajudar a gente e se inscreva no canal. Isso aí, muito obrigado, Letícia. De nada. Bom, pessoal, então, como nós já falamos, a gente vai falar um pouquinho aqui de forma bem rápida, de forma bem objetiva, a pronúncia, como a gente fala os sons dessas duas letras, né? Existem algumas características especiais aqui no Brasil em relação a elas, né? Vamos falar primeiramente da letra D de dado, né, Letícia? Sim. A gente tem aqui no Brasil os sotaques brasileiros, que são bem diferentes em cada região. Algumas estruturas, algumas palavras nós pronunciamos de forma diferente, mas simplesmente por causa do sotaque. Não tem nada de errado, você pode escolher a forma que você quiser dizer. Bom, e a gente já vai passar para vocês, pessoal, qual é a dica, qual é a grande diferença nessa pronúncia, que acho que somente nós brasileiros falamos assim, né? De um modo geral, todos os brasileiros pronunciam da mesma forma. Só diferencia um pouco quando nós pronunciamos o som da letra D ou T com a letra I, ou o som do I. A gente vai explicar para ficar mais fácil. Bom, quando nós temos uma palavra, por exemplo, tubarão. Tubarão. T-U. Tubarão. Em todas as partes do Brasil, provavelmente você vai escutar dessa forma. Tubarão. Letícia, um outro exemplo, por favor, de uma palavra com a letra T, que é normal em todas as partes do Brasil. Sim. É tartaruga. Outro animal, tartaruga. Bem provável você vai escutar exatamente assim no Brasil inteiro. Ok, pessoal? Mais uma palavra para vocês. Torrada. Torrada. Se vocês não conhecem o significado dessas palavras, a gente vai deixar na descrição para vocês um vocabuláriozinho para ajudar. Tudo bem? Outra palavra que não muda muito, né? Outro sonzinho que não muda muito é o tênis. O T-E no começo, tênis. Bom, pessoal, então, como vocês puderam ver, a letra T com essas vogais, T-A, T-E, T-O e T-U, tem o mesmo som. Tá, té, tó, tu. Ok? Agora, nós temos uma pequena diferença e uma observação também com relação à letra T e I. E também T e E no final das palavras. Sim. Né? Porque aqui no Brasil, a maioria dos brasileiros tem esse costume, esse hábito de substituir o som da letra E pelo som da letra I no final das palavras. Vamos a alguns exemplos para a galera poder entender melhor. Tomate. Muito bom. Tomate é um ótimo exemplo, porque no início da palavra nós temos to e no final temos ti.
Na nossa região, pelo menos. Sim, né? Mas né, o ti do tomate é com TE, não é com TI. Mas a gente fala como se fosse TI. Exatamente. Temos TO, tomate. Porém, se escreve com E. TE, tomate. Aqui na nossa região nós falamos assim, ti. Mas existem regiões que falam tomate. Até o som, a forma de falar é um pouco diferente, né? Geralmente no Nordeste, certo? Um outro exemplo também seria estudante. TE no final. Porém, nós temos esse som muito comum, estudante, certo? É como se tivesse mais uma letrinha ali, o som do J, do CH, mas na verdade é somente T e E, tá bom? Ou, por exemplo, tia ou titia. Quando você é muito novinho, as crianças normalmente falam titia, né, Letícia? Sim. TI. Aqui na nossa cidade nós não falamos titia ou tia, mas muitas pessoas falam em outras regiões do Brasil, né? Sim. E já tia e titia é com I. Exatamente. Então, é o mesmo som, estudante, titia. Mesmo som. Porém, no caso da palavra estudante, letra E. E na palavra titia, letra I. É bem tranquilo, é bem simples de você entender isso, se você quiser realmente se aproximar bem da pronúncia do português brasileiro, você pode praticar dessa forma. Com a letra D não é muito diferente, né? Já é a mesma diferente. Aí, ó. É a mesma coisa, né? Da, de, di, dó, du. E o D no final também vai ter esse som de di. Isso aí. A palavra diferente é um ótimo exemplo também, Verdade. né? Os dois, né? Diferente. Isso. Diferente. DI no início e TE no final. Porém, nós falamos diferente. Então... aqui na região sudeste, no estado do Rio de Janeiro, normalmente falamos assim, mas em outras regiões poderia ser diferente. Nós não sabemos imitar muito o sotaque de outras regiões do Brasil, pessoal, mas seria mais ou menos assim, diferente. Seu sotaque é diferente. Vamos dizer que talvez eles falam mais correto, entre aspas, né? Se a gente for olhar a escrita, o TE não tem som de tch. É mais a questão cultural mesmo, que a gente foi pegando, né? De cada país que veio pra cá e aí ficou essa mistura aí. Vocês podem praticar essas palavras para poder treinar esses sons, né? O ti, o mesmo som parecido com tchau. Sim. Tchau. Então você pode usar essa associação. Detetive, por exemplo. Detetive. D-E, D, T-E, T, T-I, Ti. Detetive. Mais um exemplo aí para vocês praticarem, pessoal. Mas não se preocupem, nesse caso as pronúncias não vão interferir, não vão influenciar no significado das palavras. Então, fique tranquilo, utilize o som que você achar melhor, mais fácil para você também, ok? Letícia, vamos então, só para finalizar, né, uma lista de exemplos com algumas palavras com a letra D, só para as pessoas poderem praticar em casa. Então, vamos lá. Dado. Desenho. Diamante. Dominó e dúzia. Beleza. E também, pessoal, é a mesma coisa quando no final da palavra você tem o D e o E. Por exemplo, liberdade ou saudade. Nós falamos assim de forma natural. Saudade, liberdade. Mas na verdade se escreve com D-E. Mas, como nós já falamos, quase sempre no final das palavras, com a letra E, nós temos o som de I. Então, se é D mais E, no final da palavra, temos esse som aqui no estado do Rio, na região sudeste, o som de DI. Ainda no DI, no final da palavra, geralmente é usado muito em verbos no passado.
E aí ele é falado dessa forma, né? Como a gente falou aqui. Despedi, vendi, perdi, né? Sempre com esse sonzinho aí do di. Di, exatamente. Muito bem, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Obrigado, Hilária, pela sua sugestão. Nós adoramos fazer esse episódio para você e eu tenho certeza que vai ajudar muitos outros estudantes de português que estão aprendendo a praticar esses sons também. Espero que vocês tenham gostado. Então a gente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar o seu like, deixar o seu comentário. É muito importante pra gente, ok? Muito obrigado. Obrigado, Letícia. De nada. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.